Vera Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo muito ótimo. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre Memória de Ninguém, da Helena Machado. Eu gostei muito desse livro e vocês sabem, quem acompanha esse canalzinho aqui, que eu só indico coisa que eu gosto muito, né? A Helena Machado é uma escritora carioca e é o primeiro romance dela. Embora a Helena já tenha uma trajetória aí, ela é formada em comunicação social pela UFRJ, ela também é atriz, que eu fiquei muito feliz de saber disso. Ela é roteirista e dramaturga e Memória de Ninguém foi publicado pela editora Nós. Foi lançado o ano passado esse livro. A Helena me enviou esse livro aqui, ó, em outubro de 2022. Então já faz um tempinho que ele foi lançado. E eu gosto muito de ler os primeiros livros de autores, principalmente de autores brasileiros. Eu gosto muito dos primeiros passos, desses primeiros momentos da trajetória de um escritor, porque eu acho que esse primeiro livro sempre é muito genuíno. Eu acho que eles vêm carregados de uma energia que dificilmente vai acontecer nos próximos, né? Que é essa expectativa que vem junto, o medo que vem junto, essa fúria, esse desejo de que dê certo, de que isso alcance outras pessoas. E isso nunca mais vai se repetir, porque o primeiro é só no primeiro, né? Aqui a gente vai ter a história de uma mulher que ela perde o pai. De cara, a gente já sabe que ela perdeu o pai dela. Essa morte, esse luto vai fazer com que ela revisite uma série de coisas da vida dela. O livro inteiro é narrado em primeira pessoa e aí logo no começo a gente percebe que ela vai visitar uma casa, né, que é uma casa de infância, uma casa da família dela de infância, e ao pisar nessa casa dá um estalo assim que ela vai começar a entrar numa espiral assim de pensamentos frenético assim. É uma coisa muito, muito louca. Eu me identifiquei muito com a forma como ela vai compondo essa escrita dela. Né? A partir desse primeiro momento que ela começa a revisitar essas memórias, é como se ela fosse abrindo uma série de janelas, sabe? Janela em cima de janela, em cima de janela, em cima de janela. Eu acho que janela talvez não seja nem a imagem mais interessante pro que ela faz aqui. Mas é como se você fosse puxando um fio de um lugar que você quer desembaraçar aquele nó, sabe? Quando você quer tirar o nozinho. E aí, de repente, você vai puxando, você vai puxando, você vai puxando, você vai puxando. E aí você descobre que tem mais coisa ali do que você imaginava, tem mais nó ali no meio do que você imaginava. Aí começa a aparecer mistura de outros fios com esse novelo que era o primeiro. Esse monte de coisa que vai aparecendo vai se materializando ali pra ela nessas lembranças, né? E é óbvio que como toda memória, como toda lembrança, é picotado, é fragmentado, né? Tem coisas que vêm com muita lucidez, com muita claridade, tem coisas que você acaba descobrindo o efeito daquilo só naquele momento que você tá lembrando, que naquela época em que você viveu essa memória, você nem sentiu esse impacto, mas agora faz sentido, agora tem uma resposta, agora ficou mais confuso ainda. Essa personagem vai lembrar dos relacionamentos amorosos, ela vai lembrar do relacionamento dela com a mãe, com as irmãs, com esse pai que morreu, com outros familiares, com a questão profissional dela, porque tem uma coisa muito importante que eu esqueci de falar. Essa personagem está prestes a completar 40 anos, que é uma data extremamente marcante para as pessoas, né? Completar 40 anos. Cheguei com 40 anos e agora? O que eu fiz da minha vida, né? Quais são as coisas que eu consegui realizar? Tem uma hora que ela fala um negócio aqui que é o seguinte: dá um pavor danado, porque parece que só comecei a engatinhar aos 30 e somente agora, aos quase 40, estou aprendendo a falar apenas há pouco. Eu me identifiquei muito com esse trecho, porque é essa a sensação que eu tenho também em relação às coisas. As coisas passam muito rapidamente e aí a gente vai chegando aos 40 anos e parece que só agora que você começa a entender algumas coisas. Então, jovens, não existe escapatória, vai ser assim pra todo mundo, ou pra quase todo mundo, sabe? Eu tive muita identificação com essa personagem em vários momentos, principalmente quando ela vai narrando umas passagens que ela tem um relacionamento com um homem bastante mais velho que ela, que eu tive uma experiência assim, quando eu era mais nova, de ter um relacionamento com um homem muito mais velho que eu. Se fosse hoje em dia, eu acho que esse relacionamento não aconteceria, porque a gente tem uma outra percepção em relação a essas relações, né?
com muita diferença de idade, quando a gente é mais nova, como eu era. Tem também uma coisa aqui que ela fala bastante, que é sobre os distúrbios alimentares que ela tem. Tem muitas coisas aqui que eu me identifiquei também, justamente porque ela e essa mulher e eu temos praticamente a mesma idade, então a gente é da mesma geração. E algumas coisas que rolavam quando a gente era adolescente, mais nova, eram muito pesadas, assim, tipo em relação à nossa imagem, em relação à beleza. Hoje em dia a gente tem muito negócio da pressão estética, mas a gente tem consciência do quanto isso é problemático. Antigamente era uma coisa naturalizada, então tem várias coisas aqui que eu falo assim, nossa, era muito assim. Um outro ponto que me chamou muita atenção positivamente é que a Helena não economiza aqui em descrever cenas de sexo. E são cenas de sexo hétero. Eu acho que eu leio tantos livros com personagens LGBTQIA+, que eu não tenho mais referência do que é o sexo de um homem e de uma mulher numa história, né? O que é bom também, né? Porque a gente vive num mundo tão heteronormativo que é bom. Então foi muito legal ver a Helena narrando, descrevendo essas cenas de sexo. Então, atenção, se você é uma pessoa sensível a esse tema, se você não gosta, não se sente à vontade, não se sente bem, esse livro talvez não seja pra você, porque vão ter cenas bastante descritivas aqui em relação ao tema, o que eu achei bárbaro. Eu acho que ela faz isso de uma maneira maravilhosa. É tudo muito fluido, é tudo muito orgânico. E uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu acho que é um ponto muito positivo desse livro é que ele começa num ritmo muito frenético. Se você lê em voz alta esse livro, você vai ver que você dá poucas pausas, você respira muito pouco, porque engata uma primeira e vai que vai, sabe? Quando vai chegando mais pro final do livro, nos capítulos finais, o livro vai dando uma desacelerada. Embora ela continue com esse negócio do encadeamento de ideias, de que uma coisa leva para outra, que leva para outra, que leva para outra, embora ela continue nessa toada, vai dando uma desacelerada quando ela chega num capítulo que ela vai falar do pai e depois um capítulo que ela vai falar da mãe. Aí ela dá uma desacelerada. Quando vai chegando bem pro final, chega no lugar de um existencialismo quase clariciano. Teve uma parte aqui que inclusive ela cita a Paixão Segundo GH da Clarice, mas ela vai para um lugar assim de umas epifanias que você fala, nossa, isso aqui tem alguma coisa, alguma referência, alguma coisinha aqui de Clarice Lispector, e que obviamente isso me agradou muito. Então eu acho que esse livro da Helena é um livro de estreia maravilhoso. É um livro que vai falar sobre a morte em primeiro lugar, né? Essencialmente sobre como você lida com o luto, que é um tema muito difícil, mas ela trata nesse livro dessa morte de uma forma leve, gostosa, tem muito humor. E claro que tem momentos que são mais densos, mais tristes, mais aterradores, mas é bastante importante para a narrativa que tenha esses altos e baixos em relação ao humor, à ironia, ao drama. Essas dosagens são muito gostosas de acompanhar aqui, sabe? É muito real. É como se a gente estivesse conversando. Eu terminei o livro me sentindo muito amiga da Helena, querendo muito ser amiga dela. E eu lembrei também, eu não pude deixar de lembrar de um filme que inclusive tá na minha lista dos melhores filmes do ano passado, chamado Pequena Mamãe, que é um filme da Céline Sciamma, um filme francês, que vai contar sobre o luto, né? Mas pela perspectiva de uma criança. Mas o pontapé inicial é justamente bem parecido com o livro da Helena, que ela vai visitar a casa que era da avó, e aí ela, a partir daí, começa a ter memórias, né, aquela criança, da avó, começa a construir toda uma narrativa pelos olhos dela. Mas é interessante pensar que quando alguém morre, né, tudo que ela deixou de material, todas as coisas que a gente pode tocar dessa pessoa que se foi materialmente, isso significa muita coisa, o que me faz pensar que às vezes é importante a gente guardar pequenas preciosidades materiais na nossa vida, que são as únicas coisas que vão ficar para quem chegar depois da gente, né? Para os familiares, para as pessoas que amam, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de acumular muitas coisas, mas para quem fica é importante que exista alguma materialidade disso tudo aqui, né? Para a gente poder de alguma forma continuar existindo através das coisas que a gente criou, que a gente construiu, que a gente escreveu, enfim, né? E é isso que fica do pai dessa personagem, né? Que ele colecionava
filmes, né, DVDs e tal, e ela vai falando desses filmes que ele colecionava, enfim, são as coisas que ficam, né, pra quem fica. Lá no meu Instagram eu vi que várias pessoas já leram esse livro, vieram comentar comigo que leram, que adoraram, mas aqui eu gostaria de saber se alguém já leu, se alguém tem interesse em ler, se alguém ficou curioso em ler. Caso alguém queira conversar comigo, estou super aberta pra gente conversar nos comentários. Apoie meu trabalho lá na plataforma do Apoia-se. Quem colabora a partir de R$10 agora por mês, concorre a sorteios de livros. Também tem o meu podcast Segredos de Liquidificador. Se você não escutou, vai lá escutar, porque tá muito legal. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!